caso vocês têm oportunidade de buscar na internet materiais, né, de áudio desse pastor, vocês vão gostar. Tem muita coisa legal, né, muita mensagem poderosa que ele apresenta nos seus sermões e vale a pena. Ele preparou esse estudo aqui, dando um pouco mais de facilidade, né, de entendermos a palavra de Deus. Então, o que a gente está fazendo aqui? Na semana passada, como todo início de estudo, a gente fica um pouco nervoso, né? Ou fala demais ou fala de menos. Então, acho que eu falei de menos. Precisava interagir mais com você na semana passada. Mas o que a gente está fazendo aqui hoje é mais um estudo bíblico. E como a gente já faz sempre, todos devem, né, precisam participar. O objetivo da gente deixar o estudo com vocês, até falando aqui um pouco, para que vocês possam estar analisando o material durante a semana, né? Talvez fazer as perguntas que a gente possa ajudar a respondê-las, né? Esclarecê-las. Mas o que eu vou trazer aqui é um material, vou procurar extrair do que vocês têm na mão aí, certo? O conteúdo desse material, um pouquinho aqui de ilustração para a gente gravar um pouco mais o assunto, tá? Nós temos aí, vocês vão perceber, são 20 e poucos, não, Rogério? 23. Quantos estudos? 23. 23 estudos, seguindo uma sequência lógica, tá? A gente viu na semana passada que a base para compreendermos a palavra de Deus é a fé. Então a fé, ela é a base para tudo na vida do cristão, não é isso? Através da fé que a gente se move, né? Que a gente sai de casa, né? A gente estava falando aqui, né? Nosso pequeno grupo aqui, a importância de termos fé de sair de casa, acreditando que Deus vai cumprir suas promessas. Nós vamos sair, vamos retornar com a proteção de Deus. Né? Mesmo que a gente não consegue enxergar, mas Deus está aqui. Não é isso? Eu creio nisso. Né? Deus está aqui ao nosso redor, está aqui neste lugar agora. Conhecendo as nossas mentes, né? Tocando o nosso coração, nos tornando mais sensíveis a ouvir e entender sua palavra. Então essa é a série princípio, a resposta do fim está no princípio. Né? Bem profundo. Mas é isso mesmo. Vamos lá, filhinho. O título de hoje, sempre dois, tá, meu? O título de hoje, a lição número 2, é trabalho escolar. Esse é o título do autor. Por quê? A gente vai entender, não sei se vocês tiveram tempo de estudar o material essa semana, nós vamos entrar num assunto hoje que talvez, eu acredito, tá certo? Que nós que estamos aqui não temos a mínima dúvida quanto a essa questão. De atribuirmos a criação do mundo a Deus. Né? Nós temos fundamentado na palavra de Deus, né, que tudo se fez pelo poder da sua palavra. Né? E como nós oramos aqui no nosso grupo, né, é esse mesmo poder de criar as coisas do nada, também é nos oferecido, né, este autor deste poder, essa pessoa que é o poder, que é Jesus Cristo. Né? Então ele está ao nosso alcance, está ao nosso favor, conspira por nós para a nossa salvação. Então a gente vai entrar nesse tema, trabalho escolar, e vou pedir para a Letícia dar uma continuidade aí. Então, atrás de Meu Pequeno Mundo, a gente vai ver que existe um universo de pessoas que não acreditavam em Deus. Até hoje, no meio social que vivemos, não vai ser difícil de encontrarmos alguém que diga categoricamente que eu não acredito em Deus. Não sei se vocês têm percebido que isso tem se tornado um pouco mais comum. Por quê? As pessoas conseguem ver o que está ao seu redor de manifestação de violências, não é isso? Insegurança, instabilidade social, econômica, financeira, né? Um caos total. E aí a gente fica buscando, né? Se existe Deus, por que as coisas estão do jeito que estão mesmo? É isso que a gente às vezes ouve as pessoas questionarem, né? Às vezes a gente até aventura em debater o assunto, né? Com base na nossa fé, na nossa crença. Muitas das vezes a gente volta para casa e só ora a Deus pedindo para que possa, de uma certa forma, sobrenatural, trabalhar no coração dessa alma, né? Da forma que Ele nos alcançou, que também alcance essas pessoas. Então, ao longo da história, ao longo dos séculos, você vai ver várias pessoas questionando a Deus, consequentemente a obra ou as obras das suas mãos. Né? É o que a gente vai ver. Então, Letícia, muda aí um pouquinho. Mais um minutinho. A origem da vida. Todos
todos nós que estamos aqui somos criacionistas? Acreditamos que toda a criação foi obra da mão de Deus? Ou tem alguém aqui que não acredita nisso? Quando a gente estuda, olha, eu sou muito fraco em biologia. Não me lembro se eu estudei biologia. A Letícia ama biologia. Ela fala que eu odeio biologia. Está mudando até a carreira dela, que ela realizou para a vida dela por causa da biologia. Está sofrendo muito no segundo ano. Está mudando de área. Mas é isso mesmo. Então, quando nós olhamos para a complexidade do corpo humano, não dá para alimentarmos a ideia pregada desde lá de Charles Darwin, né? Não é isso? Lá em 1859, quando ele publicou A Origem das Espécies. Não dá para a gente se apegar. E também, aqueles que defendem o evolucionismo, também buscam comprovar as suas teorias. Não é isso? Nós não vamos encontrar, por exemplo, na Bíblia, nenhuma passagem da qual a Bíblia quer comprovar que Deus existe. Você não encontra na palavra, mas você encontra muitas passagens que comprovam a existência de Deus e do seu poder de grande arquiteto. Porque quando a gente analisa, por exemplo, aqui, ó, o que o evolucionismo ensina pode ser comprovado cientificamente, muitos ficam surpresos de saber que a resposta é o quê? Não tem como comprovar cientificamente. À medida que se descobre o quanto as células são mais complexas do que se imagina, fica cada vez mais difícil explicar o quê? A origem, no passado, dos seres vivos a partir das substâncias inorgânicas. Então, assim, é uma coisa que foge um pouco da nossa cabeça, entrar um pouco na onda de dizer que tudo isso que nós estamos vendo surgiu de uma grande explosão e que depois as bactérias foram se unindo e foram surgindo espécies e assim vai afora, e esse processo de evolucionismo parou, não é isso? Como a gente pode se apegar a uma teoria dessa sem questionar, por exemplo, a existência do nosso raciocínio, do poder que temos de pensar, não é isso? Do poder que a gente tem de decidir. Você precisou decidir estar aqui hoje, não é isso? Acredito que todos vocês tiveram aí a vontade própria de estar aqui hoje, né? Como é que a gente vai se apegar a um processo de evolução ao ponto de essa coisa tão sistemática, né? Tão cheio de funções específicas que se interligam uma na outra, né? A gente vai ver que o nosso estudo, na parte mais interativa, ela fala até como que os nossos olhos captam as cores, as imagens, né? Como ela que reflete, não é isso? E como é que ela mexe, porque os nossos sentimentos também são movidos por aquilo que a gente vê, né? Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente come, toca, né? Que complexidade é essa? Não é isso? Você vê, por exemplo, o corpo humano, a doutora Elisete aqui, na área cardio, né? Percebe, como é que pode? Hoje eu estava vendo uma reportagem interessante que estava dizendo que quando a temperatura é baixa, a probabilidade do infarto é maior. Eu estava vendo se não me engano foi no Hora 1, Sim. No jornal desse estava falando que a probabilidade da pessoa infartar em temperatura baixa é maior. É maior. É verdade. Estava explicando. Porque os vasos, no inverno, com a temperatura fria, eles fazem vasoconstricção, ou seja, eles contraem. Enquanto que no verão, eles dilatam. Então, aquele paciente que nós, seres humanos, que já temos algum comprometimento, uma hipertensão, uma diabetes, com isso, ficamos mais sujeitos a ter esse sofrimento, entendeu? Caramba. É interessante. Inexplicável. Isso é. A ciência explica, os médicos explicam, mas é algo que não... Quando a gente vai para a Bíblia, né, a gente, com base na fé que a gente tanto falou, né, e por acreditarmos que a Bíblia, né, são orientações totalmente divinas, como um grande manual, né, de um carro, quando a gente compra, precisa ler para entender a funcionalidade daquele livro, a mesma coisa para entendermos muitas coisas, e vai ser muito mais fácil para nós se apegarmos ao que a Bíblia fala sobre a origem das coisas, do que ficarmos lendo matérias ou artigos científicos para poder tentar entender como é que alguns chegaram à conclusão de que tudo isso surgiu de um nada, que não tem a mão de alguém por trás, né? E a gente vai se pegar alguns versos da Bíblia para poder a gente defender a nossa fé.
né? Defender a nossa parte também. Então vai lá, Lili, por favor. Mais uma questão. A gente também vai perceber como tem aqueles que defendem, né, o evolucionismo, não acreditam nas coisas criadas por Deus, nós vamos encontrar pessoas que o quê? Que acreditavam. Pensadores, cientistas, não é isso? Filósofos. Você vai encontrar pessoas que não conseguem, ao olhar para esta criação de Deus, hoje um pouco manchada, né? Mais do que no próprio tempo de cada um deles, né? Como Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, né? Quantas coisas a gente encontra, por exemplo, físico Isaac Newton, né? Inclusive matérias sobre Apocalipse, você vai encontrando os estudiosos, né? Quando a gente vai para a Bíblia, fica muito mais fácil nós entendermos o mundo que a gente vive. E fica mais fácil se apegar à Bíblia, porque apesar de a gente não vai conseguir comprovar as coisas, ou praticamente as coisas que estão ali dentro, a gente sente mais, né? A influência daquela leitura na nossa vida. Né? E aí a gente consegue o quê? Ter uma experiência muito mais pessoal e traz um pouco mais de força e embasamento para você acreditar nela. E aí as outras coisas ficam muito mais naturais, porque é mais fácil acreditar que existe um Deus criador do que as coisas terem criado simplesmente de uma simples explosão, sem ordem, sem nada, sem nenhuma pessoa mantendo a ordem, o equilíbrio. Porque até da época da criação, vocês vão perceber que quando a criação ela é o poder da palavra de Deus constituída do nada, existe uma ordem. Porque uma cadeia, né, é como se fosse a forma da cadeia alimentar, não é isso? Uma coisa dependendo do sustento da outra que veio antes. E no final se torna tudo muito perfeito, né? Então, eu preciso de você, você precisa de mim. E a gente está funcionando bem assim. Então Deus criou as coisas dessa maneira. Então tem ordem. Então a gente fala que o nosso Deus é um Deus de ordem. Como é que pode as pessoas acreditar que só é uma explosão? Foge da essência de Deus pensar dessa maneira. Vai, minha filhinha, por favor. Hã? Tenta colocar de novo a partir desse slide, que eu quero ler com eles agora no momento de... Hã? A bateria? Descarregou? Ô, Mário, está funcionando? Aquela fonte, aquele Está filtro de conectado, linha? né? Enquanto a Letícia vai colocar de novo para funcionar o slide, foi bom porque acabou onde eu quero entrar aqui com vocês. A gente vai ver que Criador do céu e Criador da terra é o título que nós atribuímos a quem? A Deus, não é isso? E a ideia, eu vou apresentar para vocês algumas ideias centrais, em 2 blocos vou dividir isso. Na primeira ideia central, a gente vai encontrar esse assunto. Se vocês quiserem buscar também o jornalista Michelson Borges, ele trata sobre assuntos ligados ao criacionismo, defende o criacionismo. Ele é um adventista do 7º dia, mas é um estudioso também, tá certo? Bem antenado e que tem muito embasamento nas coisas que ele traz. Então ele definiu alguns temas centrais que embasam a nossa crença no criacionismo de Deus através de algumas partes da Bíblia que atestam isso, ok? Você, como eu falei, você não vai ver a Bíblia apelando para que você acredite, não é isso? Para que você, sem forma racional, confie plenamente naquilo. Então não, a gente vai buscando na palavra de Deus o embasamento da nossa fé. Então, vamos fazer aqui para ficar dinâmico? Quer ler o verso? Então, lê o verso que tudo começou, Gênesis 1:1. Janinho, tu pode ler também um? Depois você abre na sua Bíblia João, livro de João, lá no Novo Testamento, tá bom? Lá dentro dos Evangelhos, João, capítulo 1, verso 1 a 3, tá bom? Lênin, quer ler? Júnior, por favor, Apocalipse 1:17. E bem, nesse primeiro bloco, você lê para mim, para concluir, Colossenses, capítulo 1:16. Então a gente vai dar, primeiro, né, bloco de ideias centrais para baseamento da nossa crença no criacionismo. Então vamos ver o seguinte, encontraram aí? Gênesis 1, João 1, de 1 a 3, Júnior, Apocalipse 1:17 e, não tem ali, Colossenses 1:16. Todos encontraram? Então vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok? Então a Bíblia vem apresentando, vem começando ali, né? No princípio criou Deus o céu. Então a Bíblia apresenta a Deus como Criador do céu e da terra, correto? E aí ele vai complementando. O que é, gente? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
E sem ele nada do que foi feito se fez. Beleza? Então a gente começa a evoluir um pouco o nosso pensamento de que Deus, ele é atemporal, Deus não tem início e não tem fim, ok? Estava com Deus no princípio, então foi ele que participou também da criação. Não é isso? Porque os três andam juntos, não é isso? Então a gente vê, né, aumentando o nosso conhecimento para embasar a nossa crença. E aí lá em Apocalipse 1,17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ok? Então a gente vai ver na Bíblia sendo apresentando Cristo, como a gente acabou de falar, como o quê? O início de todas as coisas, por isso que é conhecendo o fim pelo início, né? E também é o fim de todas as coisas. Ok? E aí a gente termina em Colossenses 1,16, irmão Pedro. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ok? Então a Bíblia vem apresentando para a gente fatos, né, da criação e todos eles apontando para Cristo. Então, né, para a Trindade, Criador. Ok? E aí a gente tem na própria palavra a defesa para nossos argumentos. Então, se eu sou um cristão e tenho a Bíblia como minha regra de fé, e mais nada, a Escritura, a Bíblia, e tenho fé suficiente para crer nela, então fica fácil para mim ser um criacionista. Né? Eu acho que fica até mais racional para a gente acreditar na Bíblia quando ela apresenta Jesus, como apresenta Deus, o Espírito Santo como o quê? Os criadores de todo esse universo, de toda a complexidade que é este universo. Desde as coisas visíveis, as coisas invisíveis, desde os pequenos organismos, né? Desde as bactérias, né? Desde os animais domésticos, desde aqueles que hoje atribuímos como selvagens, não é isso? Não importa. Deus criou tudo. E o mais bacana é que Deus criou tudo muito perfeito. Né? Quando Deus pegou o homem lá e formou ele lá do barro, não é isso? Do pó da terra, né? Lá no coroamento, não é isso? Da sua criação, ele soprou o fôlego de vida ali nas narinas, e aí começou o quê? A partir dali ele falar, respirar, se tornar uma alma vivente. E Deus apresentou para o homem, ó, isso aqui tudo que eu fiz, ó, é para que você domine. Né? Sobre os animais que rastejam, sobre aqueles que estão sobre a terra, aqueles que estão, os aquáticos, que você cuide do jardim, né? Que você regue as plantas. A ciência não encontra explicação para esse... Evolucionismo. Não, para o fôlego. Não consegue. A definição de vida na biologia, né, Eu que eu aprendi, é um pouquinho vaga. Não sei se melhorou, né, Elisete? E dizer que um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz, vai lá até que morre. Até que morre. É o estágio. Mas o que é vida realmente? O que faz diferenciar uma pessoa que está andando, falando e se movimentando daquele que já morreu? Que energia é essa que ninguém consegue nem mensurar? Nem mensurar, né, gente? É verdade. E aí a gente vai trabalhar agora, por exemplo, como eu falei para vocês, né? A gente vai lá para Hebreus, capítulo 11, verso 3. Flávio, você pode ler? Hebreus 11, verso 3. Existiu, tá certo? Um projeto intencional de Deus de criar todas as coisas. E lá em Hebreus capítulo 11, verso 3, a gente tem algumas evidências. Para mim, encontraram? Deixa eu ver se o pessoal encontrou lá no Novo Testamento. É a página 185. Isso, da nossa Bíblia aí, do Novo Testamento. Pode encontrar aí. Tá aqui esse bebezinho. Onde que é? Capítulo 11, verso 3. Vamos lá? Todos encontraram? Vamos lá para Hebreus 11, verso 3, por favor. 3. 11, 3.
Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É o 11:3. só Deus, olha, só Deus tem capacidade de criar as coisas do nada. Quando a gente se aprofunda no livro de Gênesis, logo lá nos primeiros capítulos, que a gente vai vendo Deus falando e as coisas aparecendo, surgindo, demonstram, são evidências que já existia um plano intencional de Deus de criar todas as coisas. Vocês às vezes não têm a sensação, pela ótica da palavra de Deus, pela Bíblia, que parece que as coisas já aconteceram, porque Deus não se prende ao tempo. E Deus pode fazer nossa vida andar em um processo muito rápido até o final, e depois retornar de novo muito rápido, e começar a nossa experiência como bebê, né, juvenil, e assim vai. E ele deixou tudo escrito, o caminho todo, até o que o final nos reserva. A gente vai percebendo que tudo que a gente hoje consegue enxergar dentro da nossa limitada inteligência, só nos faz compreender, primeiro, que quando a gente se trata de Deus, a gente não consegue imaginar, né, essa questão que a gente fala, como é que surgiu, né, como é que ele surgiu no universo, né, ou como é que ele pode falar e as coisas aparecer do nada, porque é muito fácil, a partir da matéria-prima que fabrica esse objeto aqui, surgir isso aqui numa forma, depois talvez vá para um forno muito aquecido, né? E depois alguém vem lá e vai listrando, passando um produto vernizado e sai o quê? Um objeto que precisou de algo para poder ser formado, né? Mas Deus falar, haja isso e acontece. Que forme aqui as flores, os animais, primeiro os animais que rastejam, depois os animais aquáticos, depois as aves para o céu, e as frutas, né? As árvores frutíferas, aquelas que dão o quê? Que vão talvez alimentar os outros. Aí você tem a grama, você tem aí outros, né, objetos aí, ou sei lá, outras coisas criadas por o próprio Deus, né? Do nada Deus criou todas essas coisas. Então, com base na nossa fé, a gente acredita nisso. E fica muito mais confortável, né? Não que a gente vai procurar comprovar se realmente isso é verdade. Não vamos conseguir. Como a ciência também não consegue comprovar as suas teorias. Muito complicado, né, Rogério? Mas olha, eu não digo muito, isso não é eu que estou falando, já li um comentário de uma pessoa sobre isso, que não vai demorar muitos anos, talvez a gente viva esse momento, do evolucionismo ser simplesmente um motivo de muito riso entre as pessoas numa roda de conversa. Porque não tem fundamento, não tem cabimento. Tentam sim, mas não tem. Apesar que muitas coisas também o evolucionismo acaba, né, pelas suas pesquisas, comprovando algumas coisas, né? Átomos, matéria, essas coisas desse tipo. Mas essas coisas essenciais, né? O seu funcionamento do seu corpo. Quanto mais ele se aprofunda, mais percebe que não sabe nada. Né? Mais se aprofunda e olha em seminários e mais não sei o que para estudar alguma coisa e sempre aparece alguma coisa. E aí a gente hoje vive, por exemplo, uma epidemia muito grande, né, do Aedes aegypti, um mosquitinho que consegue, ao picar, transformar o nosso corpo todinho, não é isso? Deixar a gente com dores num monte de lugar, afeta nosso sistema imunológico, né? Isso deixa a gente com vários meses aí sofrendo a causa e o efeito desse pequeno animalzinho, né? É um negócio muito complexo, não é isso? É um negócio muito complexo. Salmo 19. Abre lá. Conseguiu, meu bem? Então, o que a Bíblia tem a dizer? Passa, meu bem. Por favor. Mais um. Para aí, tá? Para aí, por favor. Vamos lá, então. Mais um verso aí para a gente entrar um pouco aqui na parte nos versos da Bíblia. 19, capítulo 19. Não é capítulo, né? O Salmo 19, verso 1 a 3. Eu pedi aí, Marilice, você pode, Marilice, ler? Está lá no Velho Testamento, livro de Salmos. E aí você que encontrou, vamos nos unir aí todos, para podermos acompanhar a leitura.
Pode ir, Maria, por favor? Salmo Os 19, céus? 3. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Amém? Os céus proclamam a glória de Deus. O que a Bíblia tem a dizer sobre a racionalidade? Né? Lá em Romanos 12:1, e a gente vai então abrir um pouco, e aí vamos trabalhar um pouco essas perguntas que a gente tem aí, para fixar um pouco o conhecimento. Romanos capítulo 12, verso 1. São os 10 para as 9, dá para a gente trabalhar bem isso aí. Romanos 12, verso 1. Quem encontrou aí? Quiser contribuir? Doutora Elisete, talvez? Pode ser? Encontraram todos? Lá no Novo Testamento, depois de Atos, você vai encontrar aí o livro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Apóstolo Paulo aqui, carta de Romanos. E o que a gente tem aqui? O que a Bíblia tem a dizer sobre racionalidade? Pode ver? Pode abaixar, bebê. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto que nós prestamos a Deus, ele precisa ser o quê? Racional. Não é isso? A gente precisa ser pessoas questionadoras, até para que a gente não fique sendo enganado por qualquer coisa que a gente ouve. Que é muito cômodo, né? Muito cômodo. É muito cômodo também você só falar e não agir conforme você fala. É fácil eu vir a um grupo, estudar, mas é fácil eu mudanças na minha vida. E esse culto racional tem a ver com mudanças, né? Ou seja, tem que haver com o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Como é que eu estou tratando o templo do Espírito Santo? O que os meus olhos, o que meus olhos estão vendo que estão louvando a Deus, ou que não estão louvando a Deus? O que minhas mãos estão fazendo que não estão louvando a Deus? Isso é culto racional. Não é só eu chegar num local e louvar o Senhor e dizer que o amo, ou ler a palavra por ler. O culto racional significa que você é por inteiro. Você A gente fala que o culto racional nos faz, primeiro, renunciar muitas coisas, né? Porque você começa a questionar até a sua própria conduta. Tá? Você começa a pautar assim, está conforme Deus deseja? Né? Será que não tem alguma coisa que eu dar um ajustadinho, para não só para a minha alegria, mas também para manter esse relacionamento com Deus, né? De uma forma que seja agradável, né? Coerente. Então, assim, Deus, ele respeita, tá? Em nossas orações, nós chegarmos e questionarmos, né? A gente fala rasgar o coração com ele, né? Questionar, falar, pedir até mesmo que ele prove, que ele dê provas, que ele possa fazer talvez alguma coisa que você peça para que prove aquilo que você está precisando, para poder tomar uma atitude e tal. Deus até respeita isso nosso. Porque quando nós estamos agindo, a gente está sendo racional, a gente não está simplesmente só engolindo as coisas que nós ouvimos, né? Mas é necessário o que a Aline está falando, nosso corpo reagir por completo a toda essa influência religiosa que a gente recebe, porque o Evangelho, o trabalho dele também é de nos libertar de muitos vícios, muito maus, né? Hábitos e coisas desse tipo. Então, a força do Evangelho, ela contribui justamente para isso, para as decisões, né? E Deus está ali junto, amparando, ajudando, né, você. Diz que você não está sozinho, né? Se você vê para a mão de um Deus que criou todas as coisas do nada, e esse mesmo Deus que lhe oferta esse mesmo poder e a disposição para poder te amparar, te ajudar, te animar, te fortalecer, cabe a você e a mim fazer o quê? Tomar posse. Não é isso? Só tomar posse. E continuar na trajetória, que não é fácil. Mas também, né? com respeito ao penso diferente, Deus sabe perfeitamente que existe uma dificuldade de nós, seres humanos,
de fazer, cumprir a lição tudo certinho ali, conforme está escrito. Até porque senão, querido, para que a gente quer Deus se a gente tem que entender essa questão? Você veja bem, foi preciso Deus vir em carne, né? Se fez um de nós, viver aqui. dividir o nosso coração, Entendeu? para poder entender. E assim mesmo, muitos não aceitaram, não entenderam, não conseguiram dominar a natureza. Não é verdade? Até os próprios discípulos, mesmo estando tete a tete ali com Jesus, foi preciso tomar um banho do Espírito Santo para poder. Não é fácil, a luta é grande. É muito grande. Interessante é o seguinte, Claro, à vontade, por favor. Esse é um momento de estudo, pessoal. Cada um pode dar a sua opinião, fala o que quiser. a preocupação nossa, cristãos, que cremos em Deus, é não nos deixar levar pelo absolutismo. Nós sabemos que Deus é o Criador, que Ele existe, que Ele está presente. Entretanto, nós não devemos também abandonar a criatividade da ciência. Claro. Porque ela anda paralela com a criação hoje. É que os defensores, né, da evolução, eles acham, eles são radicais. Eles acham que o homem veio do macaco e acabou, mas e daí? E o macaco veio de quem? O relógio precede o relojoeiro. Né? Não é verdade? Não é do macaco. Entretanto, tem que ter alguém para poder fazer nós o olhamos a nossa criação como uma coisa realmente futurista, de bem, que faz o bem realmente, porque a beleza da criação está no teu corpo. Imagina como Deus criou o coração separadinho, que é irrigado por umas veias, né? Complexidade, onde você tem um rim separado. Isso tudo é uma coisa espetacular. O que nós temos que ver é o seguinte: o Criador nos fez perfeito. Ponto. Nenhuma ciência faria isso perfeitamente. Nenhuma ciência conseguiria chegar lá. E nem se tiver algum defeito, Já ninguém consegue. tentaram, né? Mas não consegue a perfeição que Deus fez. Você olha a criação de uma árvore, uma flor. É uma coisa mais linda se você olhar pelo aspecto da criação. Não é? É verdade? Ainda manchado pelo pecado, ainda apresenta uma beleza, né, que nos atrai, né? Mas imagina no céu. Você fica, porque a gente cantou aqui ao lindo país, logo no início, né? Imagina no céu. Pessoal, a gente tem que repetir nossa mente para o céu, olhar para o céu e imaginar essas coisas perfeitas, que nós teremos contato com o céu. Vai ser fantástico. E Deus podendo revelar para a gente os mistérios das coisas, ou a nossa mente, na verdade, mais evoluída, compreender, que até que se Deus viesse aqui nos apresentar, a gente nem ia entender. A não ser que ele falasse, não, vou fazer você entender agora, tá? Mas humanamente é. Pedro fala que nossos corpos serão Transformados, glorificados. Para compreendermos tudo isso e convivermos na presença de Deus, precisamos ser transformados. Né? Beleza, mais uma aí, por favor, meu bem. Outra coisa aí, vamos lá. E sobre a importância da ciência? A Bíblia, o que ela fala sobre a importância da ciência? Eu vou botar os versos aqui, depois eu acredito que eles estejam aí na interatividade de vocês aí, e aí vocês podem depois estar estudando. Mas sobre a importância da ciência, a Bíblia, ela tem algo a falar sobre isso? 1 Timóteo 4:13 fala o quê? Ó? Até a minha chegada, aplica-te o quê? A leitura, a exortação e também ao ensino. Então todo o ensino, tudo é aproveitável. Nós temos que ter sabedoria, né, raciocínio, para poder separarmos as coisas que são boas e as coisas que não são boas. E aí, enquanto estamos aqui neste mundo, precisamos do que ele dedicar à leitura, não é isso? Ao ensino. Isso é importante para o nosso crescimento também, né? Então devemos buscar sempre o conhecimento. Sempre buscar o conhecimento. E quanto mais a gente busca conhecimento, mais nos evoluímos como pessoa, né? Na compreensão, no trato pessoal e outras coisas mais. Beleza? Por favor. A Bíblia é contra a ciência. A Bíblia é contra a ciência, a busca pelo saber? A Bíblia é contra a ciência, a busca pelo saber? A própria Provérbios 8:10 fala, né? O que fala lá? Se alguém quiser ler aí para ajudar. Aceitai o quê? Aceitai o meu ensino e não a prata. E o conhecimento antes do quê? Do que é mais valioso? Do que o ouro e do que a prata?
o ensino, né? O conhecimento. Então, não, ela é maior incentivadora. Então, ela incentiva os cargos. Não é isso? Apenas para ilustrar, Claro, que é por que favor. você falou aí, Claro. é que nós temos aqui no guia de estudo, nós temos uma relação de cientistas que acreditam em Deus. Claro. E interessante também que esse guia de estudo, qual também o Cristiano vem trazendo, que 45% de cientistas não acreditam na criação, mas 40% acreditam. E 5% se omite por uma dúvida. Então, realmente, aí esses está números eles eram muito menores. Mas com o tempo foram se passando, né? E você não tendo muito como fundamentar, como sustentar, não é isso? Você começa a mudar. E as evidências falam. Na verdade, Cristiano, esses números sempre devem ser vistos de maneira um pouco menos criteriosa. Por quê? No passado se fazia pesquisa entre os cientistas de forma a tentar provar que eles não acreditavam em Deus. Então eles colocavam as perguntas para que o resultado já fosse conhecido. Quando se foi feita uma pesquisa, e uma primeira pesquisa um pouco mais aberta, mais ampla e sem tendências, chegou esses números que o... Então, antes dessa pesquisa, era assim? Não era assim? A gente não sabe. E tinha alguns que até diziam, né, que não, era impossível acreditar que não existe um Deus criador pela natureza, pelo céu, né, a constelação, o planeta em si, né, visto de cima. Então não tinha como acreditar que não existia alguém superior, segundo eu vi lá. Alguém por trás disso tudo, né? Por trás de tudo. Olha, Lezinho, por favor. Por que alguns intelectuais não entendem a linguagem religiosa de Jesus? Lá em João 8,43 nos ajuda a responder. Né? O que fala lá? Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque o quê? São incapazes de ouvir a minha? Então, muitas das vezes, é porque não querem o quê? Não querem aceitar. Não, você sabe, interessante. Não quero aceitar. Eu gosto de uma parte, eu tenho um jornalista chamado, da Rádio Band, Boechat. Esse cara é um radical, não acredita em Deus, não acredita. Mas interessante, no outro dia eu estava dizendo assim, olha, precisa o rapaz procurar Deus. Quer dizer, ele não acredita, eu sempre escuto, mas manda o outro procurar. Eu sempre escuto na verdade, às 7h30 da manhã. Na verdade, você vê aí é o seguinte, aqui está dizendo o seguinte, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem, né? Porque não querem aceitar. Realmente os que não aceitam, quer dizer, eles acreditam em Deus, mas eles acham bonito dizer, eu não acredito. Dizer que não. Você está entendendo? Assim, Muitos artistas fazem isso. Mas o Boechat, ele deu uma entrevista, sem ser na Band News, que realmente ele acredita em Deus. Só que ele faz aquele papel na Band de contestador. Ele é inteligente demais. Então ele na Band ele faz o papel de contestador. Ele contesta tudo e a todos. Mas que na verdade ele acredita em Deus e a família dele também acredita em Deus. O trabalho não é engraçado. Porque todo o processo que é feito contra ele, quem paga é a Band, entendeu? Por isso que na Band ele fala o que ele quer, entendeu? Ele tem muito contra ele. Ele tem muito, sim. Vamos lá então, Fernando, por favor. Mais uma aí, porque a hora já está avançando. Que diz... Volta para o Google. Volta aí. Opa. O que diz a Bíblia sobre a importância da fé? Então, diz que Romanos capítulo 8, verso 24 e 25, você quer ler aí pra gente? Romanos 8, verso 24, 25. Encontrou? Quer ler pra gente? Deixa então. Encontraram aí? Lê pra gente então. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Então a fé produz o que nós esperamos. Esperança.
E que é através dessa esperança que a gente aguarda aqui o Criador voltar, né? Voltar. A gente tem que viver isso mais intensamente mesmo. Vai, filho, por favor. Deixa eu ver no slide. Não. Quem melhor ilustra o tipo de fé que o ser humano deve ter em Deus? O que melhor ilustra? Antes da tenha. Então tá legal, a gente já ouviu, né, isso, né? Até o Cristo mesmo falando, né, quando estavam querendo afastar as crianças dele, né? Deixar ele vir, né? Porque delas é o reino do céu. E as crianças são os que mais ilustram o tipo de fé que o ser humano deve ter em Deus, né? A criança, né, é interessante. Isso é muito interessante para a criança. Talvez, né, ele, contigo, os meus aqui, a minha ali, né? Às vezes a gente fica brincando, né, colocando eles assim num patamar um pouco mais alto da nossa cabeça, né? E você manda, se joga, né? Vem embora. E ele, irmão, se tu sair, vai se estabacar, mas ele vai acreditar que tu vai segurar ele, né? Meu pai não vai me deixar desamparado aqui, não é isso? E aí a gente vê essa inocência que a criança tem, né? No confiar, não é isso? Sem muitas vezes questionar. Quando a gente não guardar rancor, né? Não questionar demais, confiar no pai, não é isso? A figura da criança, ela ilustra justamente essa confiança que nós podemos ter em quem? No pai. A criança, acho que tem mais uma qualidade. Fala, filho. Ele não tem preconceito. Isso é uma coisa bem criança mesmo, né? Se nós já chegamos a um lugar sabendo qual o resultado que a gente quer obter, se a gente tem esse preconceito formado, como é que a gente vai chegar a um resultado diferente? A gente vai fazer o quê? O resultado está desviando do que eu quero? Vamos começar a pagar aqui e refazer de uma outra maneira para... É verdade. Vamos ler lá em Marcos 9, 35 a 37? Rogério, você está com ele aí? Marcos 9. Pode. Espera aí, deixa todos encontrarem. Marcos capítulo 9, versos 35 a 37. Vamos lá? Todos aí? Vamos lá? Fala, gente. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então tomou uma criança, pôs-a no meio deles e, abraçando-a, disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma destas crianças, a mim me recebe. E qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Amém. É, né? Fantástico. Vamos lá, Lezinho. Aí, na verdade, eu entendo aí só. Quer comentar? Pode falar mais um pouquinho. Aí o simbolismo do amor, né? Da pureza, né? Da pureza que você tem que ter olhando para Deus, né? É o simbolismo. A criança ali está simbolizando toda a pureza, né? Para Deus. Você olha para Deus com amor, com pureza, né? Com aquilo sabedor que Deus vai retribuir para você, né? Então eu entendo isso. Enquanto os sábios dos tempos de Jesus o negavam, seguindo o quê? A lógica deles, o que as crianças faziam? Mateus capítulo 21. Já que a gente está falando sobre ser uma criança, né? Mateus 21, ou como se comportar pelo menos como ela, em certos momentos. Mateus 21, 15 e 16. Clamavam, né? Osana, filho. Encontraram aí? Capítulo lá, Mateus 21, verso 15 e 16. Vem, Romário, você que encontrou? Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 21, versos 15 e 16. Primeiro. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indagaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Então, queridos, a gente está hoje, claro, talvez nós que estamos aqui temos uma compreensão, até para a nossa vivência espiritual, né? Cada um de nós aqui temos uma experiência espiritual, né? Diferente do outro, mas acho que são certas coisas aqui, por exemplo, que eu posso dizer, hoje é uma delas, nós somos unânimes, né? Nessa questão de acreditar em Deus, né? Confiar em Deus. Mesmo cada um da sua experiência pessoal, né? E se nós detêssemos mais tempo, né, como as crianças, em adorar, louvar, enxergar a beleza das coisas, né? Atribuir
na verdade, ao Pai, né? Esse cuidado, toda a sua obra perfeita, não é isso? Com certeza nós seríamos muito mais pessoas assim, compreenderíamos melhor as coisas. Né? E Deus quer nos dar essa condição, né? Então vamos fazer isso, nos unindo a Deus cada vez mais. Em que situação o ser humano deve ser como criança? Em qual ocasião deve-se agir como uma pessoa madura? Lá em 1 Coríntios 14, 20, fala assim, ó, irmãos, não sejais meninos no quê? Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao quê? Juízo, e sede homens o quê? Homens amadurecidos. Não nos comportarmos o tempo todo como criança, não é isso? Nós temos pessoas o quê? Amadurecidas. E a gente se torna pessoas ou cristãos amadurecidos a partir do momento que a gente o quê? Vai através de toda a fonte de sabedoria que é a palavra de Deus. E olha, queridos, quer tornar pessoas mais inteligentes? Quer se tornar uma pessoa mais inteligente do que vocês já são? Invistam mais tempo na leitura da palavra, vocês vão ver coisas magníficas acontecendo na vida de vocês. E é uma coisa que transborda, que as pessoas que estão ao nosso redor percebem. Às vezes você nem percebe essa mudança em você, mas as pessoas ao redor percebem. Eu acho que é bonito, né? É igual fazer uma cirurgia de nariz, né? O legal é que ninguém percebe que é a cirurgia, né? Ou você mesmo não percebe que o negócio foi feito. Mas outros, né, vê alguma coisa, hoje fica mais bonitinho, né? A ponta aqui e tal. Isso que é legal. É isso que acontece, né? Com que intensidade deve-se desejar o conhecimento espiritual? Em 1 Pedro 2, né? Desejai o quê? Ardentemente. Como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Para que por ele vos seja dado o crescimento para o quê? Então é através do conhecimento, da busca do verdadeiro conhecimento, né? Como uma criança busca o peito da mãe, né? Pelo leite materno, que nós devemos também buscar para o nosso crescimento e como resultado o quê? Nossa salvação. Né? Leticinho, por favor. O que a ciência diz sobre a importância da fé? E vamos ver aqui então. Quem vai à igreja vive mais. Um novo estudo mostra que pessoas que frequentam serviços religiosos semanalmente vivem mais, segundo LifeScience.com. A pesquisa apontou quantos anos a mais são adicionados à expectativa de vida de um sujeito, baseando-se em alguns pontos. E concluiu que exercícios físicos regulares levam ao aumento de 3 a 5,1 anos. Estou me enquadrando aí. Regime terapêutico de 12,1 a 3,7 anos. E frequência regular a cerimônia religiosa de 1,8 a 3,1 anos. Eu estou nessa aí. Está nessa? É interessante é o seguinte, nesse aspecto aí é o seguinte, na verdade o nosso crescimento está aqui agora. Isso é interessante, sabe por quê? A presença tua, Jaime, para cá, nos traz uma certeza que você está sendo abençoado por Deus. E é por isso que se fala muito, quando se fala em estarmos reunidos em torno, é justamente Deus quer dizer para a gente isso assim, ó, eu fiz pelo Jaime, você olha como é que eu fiz para ele, para você receber também. A importância de nós sempre estarmos reunidos aqui é porque nós sentimos aí sim o que ele disse, a transformação de cada um de nós. Porque, na verdade, lá fora é muito difícil as pessoas terem tempo de olhar e falar assim, ele se transformou. Porque a individualidade do ser humano cada dia aumenta mais. Mas aqui é fácil eu dizer assim, ó, Carlos, que coisa bela, você e sua família estão aqui conosco todo dia. E essa é a grande questão da tua mudança. A tua mudança começa aqui. Eu tendo a certeza que você realmente melhorou, está no caminho do Senhor, e isso está me dando força para mim continuar também. Que eu tenho certeza que aqui eu vou realmente pegar essa bênção que você recebeu de Deus, e eu vou receber também. Essa é que nós temos que conservar. É a nossa união aqui, a nossa força, que nós vamos cada vez mais continuar nos fortalecendo nessa fé que Deus vai dar a oportunidade da gente ter. O que a Bíblia tem a dizer sobre a psicologia? Né? Lá em Filipenses capítulo 4, 8, o que fala aí para a gente? Estudo da mente, não é isso? Vamos ver lá? Psicologia. Filipenses capítulo 4, verso 8. Vamos ver o que o apóstolo nos fala sobre isso aí. Ele está com o seu
celular aí, já não. Filipenses 4:8. Eu já acabou, tá? Eu mostro mais dois slides, né? 4:8. Filipenses 4:8. Encontraram? Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Então aqui nos sugere fazer o quê? Gerenciar o quê? Os nossos pensamentos. Porque nós somos fruto do meio que nós vivemos. Não é isso que a gente sempre ouve falar? Então, se você se alimenta mal, o que vai acontecer, doutora Lisete, daqui a alguns anos? Seu coração vai pifar. Vai ter que colocar ali um esticador nele ali para poder as artérias. Com certeza, então, se a gente ouve, se a gente lê, se a gente come, se a gente, sei lá, tudo isso que pode interferir no nossa formação intelectual, né? Que tudo isso seja o quê? Feita para a honra e glória de Deus. Então a gente tem que selecionar as coisas que a gente faz. Para que a gente possa manter os nossos pensamentos sempre o quê? Organizados, né? Pautados na palavra. Né? Então é importante que a gente trabalhe bem, né, os pensamentos, né? Que tudo seja para a honra e glória de Deus. Né? E o que a Bíblia, e a ciência, por exemplo, da psicologia tem a dizer sobre a Bíblia. Mateus capítulo 6, 25 a 34, depois vocês leem aí, para a gente já não demorar mais. Mas com base nesses textos bíblicos, né, o cientista psiquiátrico e psicoterapeuta Dr. Cruz afirmou que Cristo abordou a ansiedade excessiva, a mais traiçoeira doença da atualidade, 19 séculos antes da existência da psiquiatria e da psicologia. Disse ele, Cristo não frequentou a escola, não estudou as letras, mas foi o quê? O mestre dos mestres na escola da vida. E ele era tão sofisticado em sua inteligência que fazia o quê? Psiquiatria e psicologia preventiva quando essas nem anunciavam que nem existia, né? Interessante mesmo. O Cristo é completo, né? O maior educador, e aí outras coisas mais atribuídas à pessoa de Cristo, não é isso? E o que preciso fazer então, queridos? Isso, na verdade, é muito pessoal. O que vocês que estão aqui precisam fazer? Quero. Quem? Carlos. Quero que Jaime. Eu esqueci seu nome. Juliana. Obrigado, Juliana. Juliana, Flávia. Me aprofundar na Bíblia para ter ainda mais certeza de sua coerência com a ciência. É o desejo de vocês isso? Nesta noite, por exemplo? Continuar buscando mais, Carlos? É, né? Continuar buscando mais, conhecer mais da palavra de Deus. Amém por isso. Enquanto nós temos essa palavra à nossa disposição, né? Seja nos aplicativos, né? Seja ele no celular, no tablet, como a gente fala, em tão boas condições, né? Sem ninguém nos importunar, sem ninguém questionar, sem ninguém nos dizimar, como a gente está encontrando no Oriente, não é isso? Pessoas, os cristãos sendo privados pelo Estado Islâmico, não é isso? Sendo mortos mesmo, né? Sendo mortos. E aí a gente vê o bonito da compreensão religiosa, né? Que não importa o que façam com o corpo, mas eles não vão afetar a alma, né? Então, como a gente vê Jerônimo, não é isso? Como a gente vê, por exemplo, o Estevão, né? Pode matar o corpo, né? Mas a alma pertence a Cristo. Então, enquanto nós estivermos aqui, estamos sujeitos, né? Essas tempestades da vida. Mas que você firme a sua fé em Cristo, na sua palavra. E outra coisa, né? Que é importante é que a obra, a nossa obra, ela tem uma importância muito grande nos textos que ela nos apresenta. Ela traz realmente coisas que realmente só vêm ilustrar o nosso conhecimento. Porque nós não somos donos da verdade, mas a preocupação da obra em trazer textos e trazer a palavra ao mesmo tempo. É essa beleza que a obra traz para cada um de nós, que nós não encontramos aí fora. Nós não encontramos essa preocupação que as obras deveriam ter em ensinar a palavra e dar a oportunidade de você raciocinar em cima de textos. Aí que está a beleza do nosso estudo. É diferenciado por causa disso, certo? Nessa beleza. Então, um desejo que vocês, já hoje à noite, antes de descansar, investiguem a palavra, e ao acordar, investiguem a palavra e vivam investigando a palavra para o crescimento espiritual de vocês e para a força
Com certeza todos nós vamos precisar, porque pouco tempo nos resta este mundo, né? Neste mundo, que a gente tem que estar a nossa fé segura em Cristo Jesus. O tema que a gente vai estudar na semana que vem é: tem Deus no livro? Tem, vários livros, né? Então vamos estudar isso na semana que vem. Vamos ficar em pé, então? Alguém gostaria nesse momento de fazer uma oração para encerrar? Pode, obrigado. Alguém desejoso do seu coração de fazer a oração final? Quem quer, Flávio, fazer a sua oração final? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o seu santo nome. Obrigado, Espírito Santo, por estar presente, fazendo o nosso conhecimento, Senhor, para chegar mais e mais próximo de Ti, Pai. Nós somos pecadores, lutamos para ser santo a cada dia, Pai. Pai, nos leva para casa, na sua santa paz, debaixo das tuas asas, Pai. Coloca-nos essa semana nas suas mãos, Senhor, que seja de excelência, Senhor. Que o Senhor possa nos trazer boas notícias, Pai. Toma aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão passando por problemas de crise, Senhor. Toma cada um em suas mãos, Senhor. E cada representante aqui, que sua família esteja também debaixo da sua cobertura. Amém. Te entrego e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira.